Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo câmeras e microfones para bater um papo sobre arte, sobre cultura, sobre literatura. Conversando com o Marcelo, meu mais novo amigo, um calorão. Eu estou aqui em São Paulo, ele está em Belo Horizonte. Estamos gravando num dia que está... Hoje está complicado, mas dizem que vai virar o tempo. É a saúde que se vive. Mas eu quero começar o programa de hoje com a pergunta que eu sempre começo. Quero saber, quem é Marcelo Rocha por Marcelo Rocha? Apesar de tudo, tudo não será um pesar. O peso das coisas tristes meu coração não vai carregar, pois de tudo o que fica na vida é aquilo que deixamos ficar. Com este poema do meu livro Poesia Caminho para Deus, eu me apresento. Eu sou Marcelo Rocha, poeta, nascido na Bahia, criado em Minas Gerais, no Vale do Rio Doce, na cidade de Governador Valadares. Sou produtor de eventos, produtor cultural e tenho uma vida dedicada à poesia. Desde os 9 anos de idade, em que segurei na da poesia, nunca mais larguei. E de lá para cá, é eu e a poesia, seja escrevendo versos, publicando livros e dedicando também boa parte do meu tempo a projetos que levam a poesia aos corações e mentes. Que delícia, que delícia. Como é que foi essa tua história de começar a escrever logo cedo, Marcelo? Que vontade que te deu de repente, de sair escrevendo poesia? Como é que foi isso? Então, que eu me recorde, Sérgio, desde os 9 anos de idade, eu escrevo, né? Eu falo que eu me recordo desta idade, porque foi a idade que eu saí da Bahia e fui morar em Governador Valadares, em Minas Gerais, e eu lembro que aos 9 anos, meus irmãos, né, mais velhos, já reuni os amigos, né, para eu mostrar um verso ou outro que eu escrevia. Legal. Eu sou de uma família de pessoas que sempre gostaram muito de ler. Meu pai gostava muito de escrever, nunca Importante isso, né? escrevia suas próprias experiências. Então, quando papai faleceu aos 94 anos, ele deixou muitos cadernos, né, em que ele relatava vários acontecimentos da vida dele. Minha irmã, né, eu tenho uma irmã que é poeta, então os primeiros poemas que li na minha vida não foram de autores consagrados, mas de um caderninho de poesia da minha irmã. Fantástico, fantástico. Então, desde cedo, eu escrevo a partir dessas inspirações, né? Desde cedo, eu tenho esse relacionamento com a poesia, e a poesia, ao longo dos anos, né, cumpriu diversos papéis e contribuições na minha vida, seja como escritor de poesia, seja como leitor de poesia. Que delícia. E a poesia é um estilo literário muito gostoso, né, Marcelo? Ela difere totalmente da prosa, difere de um estilo de um livro narrativo, mas a poesia ela tem toda uma musicalidade, né? Como que é o teu estilo de poesia? Você tem uma poesia mais solta, você se preocupa muito com métrica, como que é o teu estilo de escrita poética? Então, eu vou responder iniciando com um poema. Ofereço flores para colher jardins. Sou bicho que se recusa a receber desertos. Então, a poesia, Sérgio, como eu disse, ela, ao longo da minha vida, até como escritor, ela cumpriu várias funções, né? E cada etapa da minha vida, seja aos 9 anos, aos 15, aos 17, aos 20, aos 30, hoje eu já passei dos 40, então a poesia cumpre funções diferentes na minha vida e, ao mesmo tempo, em cada uma dessas fases, eu me descobri escrevendo uma poesia em que ela cumpria funções diferentes para com o mundo. Então, hoje, né, com o livro, a gente chega aí com o livro Poesia Caminho para Deus, esses versos que declamei estão no livro, né? Eu sempre falo que nesse tempo todo de dedicação à poesia, eu descobri que o poema ele pode ser também uma mensagem de espiritualidade, ele pode ser uma mensagem impregnada de fé. Então, já houve fases em que eu escrevi, sim, uma poesia mais romântica, porque cumpri um papel que o Marcelo, aos 17 anos, 20 anos, redescobrindo o mundo, pretendia, né? Já teve fases em que a poesia cumpria a sua função política, outros momentos sem dúvida, a sua função apenas estética, e hoje eu descubro, sim, né, uma poesia que transforma pelo afeto, né? Uma poesia que agasalha
as emoções e fala diretamente ao melhor de cada ser humano. Então, quando eu falo dessa possibilidade da poesia de trazer uma mensagem de espiritualidade e uma linguagem impregnada de fé, é justamente ela falar diretamente ao melhor que cada um de nós temos de nós mesmos. É claro que a poesia ela cumpre muito mais funções. Eu falo, a arte ela fala não apenas com o nosso melhor, né? Ela fala com o nosso, até o nosso, a nossa parte pior, né? A nossa parte mais Fala com a gente de forma completa, né? de forma completa, né? Eu falo que a arte ela mexe com o corpo, ela mexe com a mente, ela mexe com o espírito, né? Sim, 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 sim. É... Esse livro que a gente vai conversar daqui a pouco, a gente vai entrar com mais detalhes nele, não é teu primeiro, né? Você já tem, o pessoal da LC lá, a quem eu sempre mando um abraço, eu agradeço a parceria. Você já é teu quinto livro, você já tem 5, alguma coisa assim? Então, este é meu quinto livro. É o quinto livro, tá? É o quinto livro publicado. Ele tem uma história bem interessante pelo fato de ser o primeiro pela editora do Instituto Psia, que é uma editora comunitária que eu criei no Vale do Rio Doce. Então, que legal, cara, que legal. Isso, o Instituto Psia é uma associação cultural que existe há 14 anos em Governador Valadares, Vale do Rio Doce, Minas Gerais, que desenvolve ações de fomento à poesia, de promoção da poesia, promoção de poetas, através de projetos e ações culturais. E este ano, o Instituto Psia se tornou também uma editora. Então, esse é um projeto pioneiro, a publicação deste livro, né, o Poesia Caminho para Deus, que é o quinto livro meu, mas é o primeiro da editora, que saiu, né, dessa forma tão linda, em capa dura, com pintura lateral. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Bem chamativa. Com o intuito de realmente levar, né, um pouco da poesia produzida no Vale do Rio Doce para outros territórios, né, outras aldeias. Que maravilha. Porque o importante é isso, né, Marcelo? Eu acho que a gente está num mundo hoje que tem muitas oportunidades, mas que as pessoas estão com dificuldade de encontrar essas oportunidades. Então, eu acho que com essa tua iniciativa de transformar essa iniciativa numa editora, você dá chance até para novos autores, para pessoas que têm, como teu pai sempre teve, né, tantas poesias escritas e talvez nunca teve uma oportunidade de publicar. Vamos, quem sabe agora as pessoas têm essa oportunidade com essa tua iniciativa. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Sim, o intuito é justamente esse, né, através da editora, abrir caminhos para possibilitar tanto a realização de sonhos de outros autores e possibilitar que outras pessoas tenham contato com a literatura desses novos autores. Então, a gente já tem na programação 2 publicações, 2 coletâneas programadas para esse ano, de autores do Vale do Rio Doce, né? Uma que é a coletânea com poetas que fazem parte dos 14 anos do Sarau do Psia, que é um evento, um sarau que acontece mensalmente, Governador Valadares. Que bonito. E vamos publicar também uma coletânea somente com texto de jovens escritores, porque a gente acabou de lançar também o Prêmio Jovens Escritores Valadarense. Então, e uma das culminâncias é a publicação de uma coletânea com esses textos pela editora do Instituto Psia. Que legal. Então já fica o convite aqui do Café Cultural. Quando sair esse livro com a premiação, volte aqui no Café Cultural e traga o autor que ganhou o prêmio. Vamos bater um papo com ele também. Vamos dar divulgação para ele aqui. Já fica o convite. Combinadíssimo. Muito obrigado. Que é isso. O que a gente puder ajudar, tá junto, conte sempre com a gente. Agora, diz uma coisa, Marcelo. Esse teu livro, ele tem um viés de uma poesia... para mim, assim, toda a poesia, para mim, é um caminho espiritual, não resta a menor dúvida. O que a poesia transforma nas pessoas é um caminho espiritual. Mas esse livro ele tem um foco maior na espiritualidade. É teu primeiro com esse viés, ou a tua escrita sempre teve também esse lado da fé, esse lado da esperança que a própria espiritualidade, travei aqui, faz com a gente? Então, Sérgio, é interessante sua pergunta, né? Eu sempre digo que toda a vida, a minha poesia, ela sempre é uma escrita que nasce em meio às problemáticas do cotidiano. Então, eu falo que é uma poesia que sempre não é alheia aos problemas, muito pelo contrário. O poeta que vos fala não é um poeta que apenas fica por conta da escrita, né?
que levam uma vida tranquila. Eu trabalho com produção de eventos. Hoje, no Instituto Psia, estou à frente de 4 projetos culturais Eita, que que maravilha. levam a poesia a escolas, a bares, a lares. Então, eu tenho realmente uma vida muito tumultuada de atividades, né? Não diferente da O que é maioria dos. muito bom, né? O que é muito bom. Antes assim do que ficar parado, né? Antes assim, antes a gente fazer o que gosta. Isso, então cada poema meu sempre nasceu, né, em meio ao dia a dia, né, das tribulações, dos desafios, dos boletos a pagar, dos Sim. prazos a cumprir, mas, por outro lado, sempre foi uma poesia sintonizada com a esperança. Então, a minha poesia a vida toda, ela sempre caminhou de mãos dadas com essa possibilidade da gente atravessar as incertezas, de atravessar os desertos, né, e sempre se Uhum. alcançar pelas surpresas da vida. Eu sempre acreditei muito nisso, acredito, como uma filosofia de vida. E minha poesia, desde muito tempo, ela tem trazido isso muito claramente. Né? Quando eu digo assim, enquanto atravesso este deserto, a esperança modifica o destino da dor. A palavra certa me recomeça. Devolvo para o sonho o sonhador, né? Que fala muito disso, deixa alguns sonhos para trás e volta lá para buscar esses sonhos, né? Devolvendo para aquele sonho o sonhador que se afastou dele. Então, sempre foi uma poesia muito cheia de esperança, muito cheia de Que legal. possibilidade no melhor, que o melhor sempre nos espera. Então, com esse livro, o que acontece? Tem muitos poemas inéditos, né, que foram escritos já com o propósito desse projeto de livro, e eu resgatei dos outros livros e alguns outros poemas, né, que compuseram outras obras minhas, que também tá nessa coletânea. Tá. Mas a grande maioria, né, dos poemas, eles, como você me perguntou, se eu sempre tive, né, essa pegada, né, de espiritualidade na escrita, sempre não, mas de uns 10 anos para cá, sempre, né, num conjunto de qualquer obra minha, você vai encontrar, né, um pouco do tanto que tem nesse livro Poesia Caminho para Deus. Porque, na verdade, assim, né? E eu, muito mais, eu acho, do que o título do livro, é uma grande verdade, né? É uma grande verdade. Eu acho que eu conheço, a minha vida inteira, mexi com essa questão das artes, a questão do jornalismo também. E quantas vezes, né, você está um pouco, você perde um pouco a alegria, perde um pouco a esperança. Essa é a nossa vida, que nem você falou, cheia de boletos para pagar, cheia de tribulações. De vez em quando você dá uma. E é normal a gente dar uma queda, a gente perder um pouco de energia. E quantas vezes não foi uma poesia, não foi uma leitura que trouxe a gente de volta? Eu acho que muito mais do que o título é uma grande verdade, é uma afirmação. Você devia colocar um ponto de exclamação aí, viu? Porque assim, né, a vida toda a gente sempre é socorrido, né, por alguma necessidade. Quantas vezes as nossas atividades elas foram socorridas por uma música, né, Sim. por algo um texto que a gente leu, um filme que a gente assistiu, né? Então, assim, a arte está sempre nos salvando, porque eu penso que dentre as várias funções que a arte tem, né, uma delas é justamente essa, né, de nos encaminhar, né, nos encaminhar para a paz, né, nos encaminhar para aquilo de melhor que nós temos dentro de nós mesmos. Então, eu penso muito nisso, né? Tem um poema que eu digo assim: ajoelho meus desejos e entrego ao milagre meu coração desconhecido. Limpo os olhos das derrotas e reconheço a alegria prometida. Hoje busco, em primeiro lugar, o lado certo da vida. Aí a gente se pergunta, né? Qual o lado certo da vida? O lado certo da vida, às vezes, é o lado que nós estamos tentando acertar. Às Uhum. vezes, o certo da vida é o lado que a gente está tentando corrigir os nossos erros. Às vezes, o lado certo da vida é aquele lado que a gente está tentando aperfeiçoar os nossos acertos. Então, são questionamentos, né, que a gente faz e a arte tem esse poder, né, de trazer pequenas e solucionando e grandes problemas. Fala que as pequenas
caminhos que evitam grandes transtornos em nossa. É verdade. Não, eu acho, você viu, Marcelo, para mim, assim, o lado certo da vida é o lado que nós estamos. Quantas e quantas vezes, né? A gente. Gente, o que eu falo, errar. Que bom que a gente erra, né? Significa que a gente está tentando, que a gente não está parado. Eu sempre falo isso em algumas falas, em algumas palestras que eu dou, falo assim, nunca tenho medo de errar, porque só não erra quem não faz, e quem não faz fica para trás, e a gente não pode ficar para trás nunca, né? A gente tem sempre que caminhar, que nem você, com a tua iniciativa, com os teus livros. Está sempre fazendo o melhor, né? O que a gente fez no passado, cometeu no passado, é o melhor. É importante viver. E tem que você falou, dialoga, né? Sem culpas nem desculpas, pois quando fiz o meu pior, foi o melhor que ofereci. Aí. Sem culpas nem desculpas, creio 70 vezes 7, que apesar deste coração devedor, sou sempre seduzido para um reino de beleza. Que delícia, que delícia, que delícia. Muito bom, muito bom. Marcelo, qual que é a tua principal intenção com esse livro? Ele, pelo que eu estou percebendo, ele não é um livro simplesmente para ser lido, mas ele é um livro para ser dito, né? Ele é um livro para ser lido em voz alta, para ser lido em grupo, para ser lido num momento, num sarau, ou até assim, dentro de casa. Eu vejo o teu livro como um livro até de união, onde as pessoas podem se juntar para ler e conversar sobre o que está escrito. Que lindo, 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 lindo a sua perspectiva, é feliz vê-la. Então, esse livro, eu venho da muito pois embora desde que eu escreva, mas minha experiência mais forte é a poesia oral. Há 12 anos eu lidero ao povo que é o Poesia Sim, Violência Não, que promove a paz nas escolas através da poesia, com a poesia oral, a poesia dita. Então eu venho dessa poesia. Certo. E até interessante, né, você dizer isso. E em relação ao que a sua percepção do livro, é interessante porque eu tenho, nos lançamentos que eu tenho feito, eu tenho levado uma performance poética, que é o quê? São 5, 10 minutos em que eu apresento trechos do livro numa performance Que poética. legal, cara, que legal. Como caminhos, né? A poesia como caminho para a leveza, eu trago um poema. A poesia como caminho para a paz, como caminho para a alegria. A poesia como caminho para o sonho, caminho para a fé, né? Então, o caminho para a poesia como caminho para a amizade. Então, eu tenho uma performance poética em que eu apresento poemas desse livro e que a gente culmina, né, em a poesia como caminho para Deus. Muito legal, porque uma coisa que a gente repara, viu, Marcelo, é que, infelizmente, vamos colocar dessa forma, principalmente os mais jovens, eles estão com uma dificuldade enorme em falar, sabe? Ou seja, estimular a leitura nos jovens já é uma coisa muito difícil, e já é uma coisa bastante complicada que eu vejo você tem feito. Mas é incrível como os jovens, e não falo só criança, não, crianças e adolescentes, eles têm uma dificuldade em falar, em se expressar. Não sei se é porque hoje em dia tudo é WhatsApp, tudo é rede social, não sei, e aí é só digitar o texto, né, fica mais fácil. Mas eu vejo uma dificuldade muito grande na expressão oral dos jovens. E quem sabe, pela tua poesia, pelo teu livro, a gente consiga estimular com que os jovens se expressem, falem mais, né? Amém, amém, amém. Vou levar para mim, para o caminho, né, essa sua fala, esse seu desejo. Porque a intenção, fala a intenção de um livro, ou a intenção de um poema, a intenção de uma obra artística, não é encerrar em si mesma, né? Eu falo que é justamente provocar transformações onde ela estiver. Né? Então, aí, quando a gente fala da poesia oral, né, da poesia falada, desses projetos que eu estou tendo a bênção de estar à frente, de liderar, a gente quer realmente impactar de forma efetiva
nas vidas, né, que tiverem contato. Sim. Feliz quando, por exemplo, eu visito uma escola e lá eu descubro jovens que escrevem, né, jovens que gostam de declamar, ainda que no universo de 100, né, ainda é um número menor do que a gente gostaria de encontrar, mas o trabalho, né, com a arte é igual o trabalho de educar, né, um a um, né? Então, assim, se no meio de 100 a gente alcança um, aquele um pode potencializar muito. Eu gosto muito de me citar como exemplo, né? Eu fui um no meio de muitos que fui impactado em determinado momento, e que hoje eu tenho a honra e a bênção de estar à frente de projetos que levam a poesia para um grande número de pessoas. Então, quando eu estou com Poesia Sim, Violência Não, que eu encontro um jovem no meio de 500 jovens, que a gente às vezes executa o projeto para 500, para todo um turno escolar, se eu encontro 3 jovens ali que escrevem, que tem muitos textos, eu fico muito feliz, né? Se um daqueles jovens levar para a vida o relacionamento com a poesia, como eu levei, eu penso, nossa, minha comunidade, minha cidade vai estar muito bem servida. Então, é justamente isso. Fico feliz, né, com a sua percepção. Porque precisa, viu, Marcelo? A gente precisa disso, cara. Eu acho que a gente está vivendo num mundo onde, principalmente, esse ano que a gente está gravando, 2024, tem eleição, e está uma bagunça. Eleição já. Essa parte política influencia. A gente vê famílias se distanciando por causa de política, a gente vê pessoas com dívidas muito fortes. Eu acho que precisa um pouco de mostrar caminhos. Precisa um pouco de mostrar caminho. E eu acho que, assim, como você se citou de exemplo, né? Como você teve essa oportunidade, eu acho que nada mais justo agora do que você proporcionar oportunidade para que os jovens vejam que, gente, ninguém ganha nada com essas brigas políticas, briga de futebol, briga de economia, briga, não sei lá, ninguém ganha nada. Acho que nem eles que estão brigando ganham nada, muito menos a gente. Então a gente fazendo uma coisa interessante, fazendo uma coisa que une as pessoas, e aí a poesia, a espiritualidade, você juntando os dois nesse teu livro, eu acho que é um caminho perfeito, é um caminho de esperança, sem dúvida alguma. Sim, e é interessante, né, sua fala sobre a política, porque a pena que até quando a gente acha que está ganhando, a gente está perdendo, né? Porque hoje, assim, eu já trabalhei também, já atuei na política um tempo atrás, e o que acontece que eu trago para mim em relação às mudanças que a gente espera, que a gente necessita, muitas vezes vai vir de nós mesmos, né? Vai vir de nós as grandes mudanças, né? Né? Vai vir de nós mesmos. Então, quando a gente vive uma sem dúvida, sociedade muito violenta, Governador Valadares, né, a cidade onde eu executo a maior parte de minhas ações, que hoje eu trabalho em Belo Horizonte, mas ainda resido em Valadares. Governador Valadares é hoje a cidade com maior índice de homicídios de Minas Gerais. Então, né, a gente tem um projeto Poesia Sim, Violência Não. Eu já estive numa escola do município chamado Matias Lobato, que na ocasião era a segunda cidade com maior número de homicídios. Eu estive com um projeto entoando poemas falando de paz, alunos participando, e naquele pátio, 3 meses atrás, um jovem tinha assassinado o outro, esfaqueado. Então, assim, eu já estive com esse projeto em unidades que abrigavam jovens infratores. Então, eu tenho andado muito com esse projeto. Eu falo, onde tem pessoas que querem recebê-lo, eu estou lá porque eu acredito muito na força da palavra. Eu falo que um poema, a gente está muito acostumado com a força da palavra em comunicar. Ela tem uma força muito grande em comunicar e precisamos dessa força da palavra em comunicar, ainda mais, né, no mundo, né, de tantas fake news, de tantas verborragias, né? Mas a gente precisa muito lembrar da força da palavra em cantar, a força da palavra em tocar corações, né? Em convidar
pessoas a caminhos que ainda não tinham sido vistos. Então, eu acredito muito nessa força da palavra que eu trago, né, na poesia que eu escrevo, nesses projetos, ou que pelo menos tento, né, trazê-la. Muito legal. Marcelo, diz pra gente, aonde que as pessoas podem encontrar o Poesias Caminhos para Deus? Poesia Caminho para Deus pode ser encontrado na Amazon e pode ser também comigo. Podem até convido para quem nos escuta para acessar minha rede social no Instagram, Poeta Marcelo Rocha, né? Pode fazer o contato por lá também, pelo Instituto Psia também, né? Tem o Instituto Psia. Dá o contato do Instituto. Isso, Instituto Psia, tanto pelo Instagram, @Instituto Psia, o Psia é PSIA, igual Psil, e também tem o site do Psia, www.institutopsia.org.br, e pela Amazon. O livro pode ser adquirido por esses canais. Maravilha. Eu ia te perguntar onde acha o Marcelo Rocha, você já falou, então tá tudo certo. Então, Marcelo, o que eu quero aqui é reiterar o convite. Quando tiver lançamentos, seja pelo Instituto, esse lançamento que visivelmente vai ter aí do concurso, por favor, volta aqui no programa, vamos dar visibilidade aí. Eu acho que iniciativas como a tua precisam de visibilidade. A gente é pequeno ainda, eu sei, mas eu acho que de grão em grão aqui a gente vai construindo um caminho muito legal e quem sabe alguém assiste esse programa aqui e te ajuda aí, caramba. Maravilha, é o que eu espero. Muito obrigado pela poesia, falando do livro Poesia Caminho para Deus, falando do Instituto Psia, dos projetos. Muito obrigado pelo acolhimento, viu, Sérgio? Pelo seu acolhimento, pelas suas palavras de força, né? Eu falo que hoje eu estou à frente de 8 projetos literários. E é uma caminhada, né, muitas vezes cansativa, porque mas são momentos como esse encontro como esse que nós estamos tendo aqui agora, que alimenta, né, o corpo, alimenta o espírito e dá aquela força, né, que a gente precisa para continuar a caminhada. Hoje mesmo eu postei no meu Stories, que hoje é dia de TBT, eu postei no meu Stories a lembrança da primeira edição do Poesia Sem Violência Não, em 2017. Eu colocava, enquanto Deus me der saúde e vida, vou me dedicar a esse projeto. Eita, que maravilha. Então você vai se dedicar muito tempo ainda, vai ter muito trabalho, muito passo para caminhar aí. Marcelo, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo teu trabalho. Fica aqui o convite, a hora que você quiser, só voltar. Muito obrigado. E a você, E a você que assistiu mais essa edição aqui do Café Cultural, meu abraço, muito obrigado. Desculpa aí, teve um barulho, a gente está com uma construção perto aqui do estúdio, então de vez em quando tem um pouco de barulho, mas nada que tenha atrapalhado, eu tenho certeza. Marcelo, um grande abraço, a gente volta a se encontrar logo, logo. Até mais, tchau, tchau.